É absolutamente natural que as pessoas vão ficando cada vez mais preocupadas quando elas sentem que a situação não está sob controle. E é exatamente essa percepção do momento, porque não está. O Brasil está, repito, apavorando o mundo, porque tem uma possibilidade, inclusive, de surgirem variantes aqui que possam atravessar a barreira da própria imunização que a gente ainda não tem. Mas, felizmente, algumas farmacêuticas já estão testando a vacina para os casos das variantes já existentes e respondendo que a vacina cobre, mas a gente não sabe ainda se pode surgir uma nova. Por isso a necessidade de distanciamento social, de cuidados sanitários e de agilidade também no acerto com as farmacêuticas. O governo Bolsonaro está fechando agora, a Pfizer confirmou, repito, hoje, e agora saiu a confirmação da Janssen também, da assinatura de contrato com o Ministério da Saúde. Essa vai fornecer 38 milhões de doses e a Pfizer 100 milhões de doses. Agora, olha quanto tempo o Brasil perdeu. A primeira proposta da Pfizer foi em agosto. Foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, são 8 meses aí de perda, de possibilidade de imunizar vários brasileiros, inclusive do grupo de risco, que acabaram morrendo nesses meses em que não tiveram vacina. É gravíssimo isso. A responsabilidade deveria ser atribuída àqueles que omitiram o socorro deliberadamente à população. Não dá para fugir dessa realidade. Você sempre vai ter discurso, como aparece no chat, militante bolsonarista, tudo é culpa do Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro. A culpa do Bolsonaro é essa, é específica. Aqui a gente fala o fato. Não fechou o acordo com as vacinas. Se tivesse fechado, não estaria criticando por fechar. Então agora está fechando, mas está fechando com atraso. Então a gente critica o quê? O atraso, não ter fechado antes. Está fechando agora, aleluia. É o certo a se fazer, só que era o certo lá em agosto. Então, o que é o certo? Incentivar que a população tenha os cuidados sanitários. Foi isso que o presidente fez? Não, não foi. Então ele precisa ser criticado, porque isso incentivou um comportamento inconsequente, o que aumentou o número de contágios e, por conseguinte, o número de mortos. Então, se o presidente tivesse tomado as mesmas medidas, principalmente em relação à sua postura, em relação a tratar o problema com a devida seriedade, reconhecendo a sua gravidade, como fizeram Benjamin Netanyahu, de quem ele se diz aliado lá em Israel, a Angela Merkel na Alemanha, bom, aí não haveria necessidade de criticá-lo por causa disso. Mas não foi isso que ele fez. Isso não tem nada a ver com direita, esquerda e tal, porque ficam esses vagabundos de internet, qualquer crítica que se faça ao presidente por erro, que depois ele tenta corrigir sem dizer que está fazendo isso, faz com que esse pessoal jogue você para um outro lado, associe a um outro político adversário e tal, todos esses expedientes vagabundos que a gente vê na internet. Então a gente precisa falar a verdade, e a população está sentindo que a situação não está sob controle, ela está vendo as autoridades batendo cabeça. Os governadores e os prefeitos, em sua maioria, embora haja alguns bolsominions aí também, eles não tiveram o discurso negacionista. Eles estão se virando com aquilo que eles têm. Não era a responsabilidade deles, não era competência deles negociar com farmacêutica. Isso é competência do governo federal. Então eles precisavam se virar com aquilo que eles tinham, mesmo cada um não tendo a mesma influência que um presidente eleito da República tem sobre a sociedade. Então você vê ali o seu povo tendo um comportamento inconsequente em uma boa parcela, claro que não todos, e você vai tentando fazer o discurso contrário, mas que não tem a mesma reverberação, a mesma capilaridade do que os discursos presidenciais, e você recorre a medidas restritivas, claro que com reações, com retaliações, com observação, teste, resultado, e aí depois tenta adequar, mas tudo isso é muito difícil, é uma equação bastante complicada. E a crise econômica, ela é decorrente do prolongamento de uma pandemia e de um estágio de descontrole. O Bolsonaro quis desvincular essas coisas. O próprio Paulo Guedes há muito tempo está dizendo que a vacinação é fundamental para a retomada econômica, mas não era essa a percepção do presidente, porque a percepção dele é 2022, preciso de dados econômicos positivos para me reeleger. Se não tiver isso, não vou conseguir me reeleger. E ele não percebeu que ele tendo um comportamento diante de um fato novo, um comportamento sério, sereno, pragmático, racional, de liderança, como lhe cabe, como cabe a um governante,
na esfera federal, ele poderia aumentar, inclusive, a sua popularidade, como está acontecendo em vários países, onde o governante atuou dessa maneira. Mas está aí alimentando mais conflitos e a gente não pode deixar de falar, porque isso envolve as vidas da população. Então, há governantes que estabelecem medidas que são questionáveis em determinadas circunstâncias, pode botar mais, menos, o que é melhor, o que é mais eficaz, são discussões cabíveis. O que é asneira bolsonarista de rede social é que certas medidas restritivas, se aplicadas de uma maneira eficaz, se o isolamento social for feito de uma maneira eficaz, ele, sob o aspecto sanitário, ele tem uma eficácia que foi comprovada no mundo civilizado, reduz o número de contágios, reduz o número de mortes. A questão é como equacionar isso com a possibilidade de sustento das famílias, com a possibilidade de sustento dos empresários, dos empreendedores. É aí que tem que entrar uma coordenação nacional para ver quais são as contrapartidas para cada medida que seja imediatamente incômoda. E é isso exatamente que não está acontecendo. O povo percebe a bagunça e opina, dizendo que não está vendo o horizonte positivo, não.